eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. (45 ao 51). Diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. A Bíblia afirma que é a verdade que nos liberta. Amém? Então temos que escutar a verdade. O Senhor Jesus fala nesse Sermão do Monte, da vigilância, dos talentos, e vai falando qual é o que ele vai vir como ladrão, ninguém vai estar esperando. E ele dá um exemplo aqui, que ele prometeu o dilúvio, e eles pensaram que não ia acontecer nada, e de repente veio o dilúvio, e acabou com todos. E nós sabemos também, aí ele promete que, ele fala, nem o pai, nem o filho sabe, só o pai. Então é a mensagem para ficarmos na vigilância, porque a qualquer momento pode, nós lemos aqui, um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Ele não olha o tempo como nós. Amém? Está demorando, aqui pode ser agora, quem manda é Ele. Amém? E assim também com as nossas vidas. Não sabemos, a Bíblia diz que não sabemos se amanhã vamos estarmos aqui. Todos podem morrer agora, quem manda é Ele também. Então já tem uma data certa para acabar tudo, já tem uma data certa que Ele sabe quem vai morrer hoje, quem não vai. Amém? Porque quem manda é Ele. Então, e nós sabemos que Ele está falando isso aqui, no 46, bem-aventurado aquele servo que quando o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Amém? E nós sabemos o que separa o homem de Deus: o pecado. E a Bíblia revela aqui, servindo assim, não é do nosso jeito, não é servindo assim, como ele fala. Amém? Ele salva e depois se torna Senhor. Então não é Israel errou. Qual foi o erro de Israel? Colocou a sua justiça e rejeitou a de Deus pela fé. E nós sabemos, se estamos aqui, quem diz ser cristão é porque, biblicamente falando, é porque precisava de um Salvador. Todo cristão, aquele que professa ser de Jesus, ele declarou para Deus, através da mensagem, que ele precisava de um Salvador. Ele acreditou que precisava de um Salvador, e ele também acreditou e aceitou que uma grande perda, um grande prejuízo, uma desgraça era ter sido ele. O tempo que ele foi senhor da sua vida e deixou outros ser senhores de sua vida. Qualquer coisa. Então ele entendeu que a maravilha é ter Jesus como Salvador e Senhor. Amém? E é claro, se eu tenho um Senhor em qualquer lugar, é claro que eu vou obedecer esse Senhor. Porque a Bíblia diz que a vontade desse Senhor que é boa, perfeita e agradável. E nós lemos, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Quando vier,
Quando vai vir? Ele disse que ninguém sabe. Mas como um ladrão, se o ladrão, se o dono da casa soubesse, se soubesse, vigiaria e não deixava acontecer. Mas não sabe. Então ele fala que ele vai vir também como um ladrão, na hora em que ninguém está pensando. Então eu vou vivendo, acreditando que vai vir quando? Pode ser agora. Pode ser agora. Pode ser agora, o que eu estou fazendo? A Bíblia diz que eu só vou me dar bem se eu estiver fazendo assim, servindo assim. Assim como? Como a Bíblia diz. Amém? Como a Bíblia manda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia está afirmando que a palavra do Senhor tem que estar preparado. Amém? Para poder morar com Ele. Não é do nosso jeito. Ele, a Bíblia diz que quem vai julgar toda a humanidade são as palavras do Senhor Jesus. Amém? Então, em nome de Jesus, a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Amém? É o que a Bíblia diz, que as más conversações corrompem os bons costumes. Que bom costume? Nem ligo para isso, né? Só está escrito, eu sei até repetir para alguém. Mas o que significa, né? Que a afirmação da Bíblia, as más conversações corrompem. Então, quais seriam os bons costumes que meu pai e minha mãe me ensinaram? Não. Os bons costumes, essa palavra está sendo revelada para uma igreja. Essa palavra está sendo revelada para uma igreja. Está falando de bons costumes, não é do mundo. Então, esses bons costumes está falando para uma igreja, porque esse povo já tinha se convertido a Jesus. E eles já sabiam como tinham que servir a Jesus. Então, o Espírito Santo está usando para que, olha, se vocês se deixarem levar pelas más conversações, as práticas cristãs vão ser sugadas, vai tirar de vocês. Vocês já estão dando lugar à carne, já vocês estão esquecendo a vida espiritual. Isso é para quem está, vivendo o Evangelho. As más conversações, abre a internet, as vozes da internet, não edifica a minha alma. Então, o que corrompe? Aquela que não me aproxima de Deus, aquelas que me traz mais para o mundo, aquela que enche a minha alma e depois eu fico só falando o quê? Do mundo. Corrompe as práticas, como agir, como decidir, de acordo com a palavra do Senhor Jesus, vai corrompendo, vai sugando, vai tirando, vai minando, e nem percebe, mas é o Espírito Santo que revelou. Amém? Abra a palavra do Senhor em 1 Coríntios. Eu acredito nisso. E o que acontece? Se a Bíblia manda eu estar preparado e ficar na vigilância, então, vigilância. Quando o mundo começar a perturbar minha mente, querendo me levar para o outro lado e fazer eu esquecer os princípios do Senhor Jesus, eu tenho que estar atento, porque está vindo escape na minha mente para rechaçar em nome de Jesus. Para rechaçar. Seja lá de quem for, está me levando para onde? O assunto. Está me levando a focar em quê? Até que ponto? Quem está com esse controle? Quem está escutar e saber discernir e rechaçar o que tem que ser rechaçado? Vigilância. Amém? Porque nesse momento que nós estamos falando agora, o Senhor Jesus pode... Agora. Às vezes, como eu estou recebendo uma mensagem, eu vou para o inferno, porque ele sondou e viu que não está recebendo como deveria. E ele sabe.
Ó, o que tu está falando, eu posso ir para o inferno, porque o que tu está falando, tu não vive. E ele sabe. Mas ele voltou agora. E eu não estou preparado. É assim com ele. Amém? E o padrão é ele. Qual foi o dia que ele pecou? Qual foi o dia que ele relaxou? Qual foi o dia que ele esqueceu do Pai? Qual foi o dia que ele não foi guiado pelo Espírito? Qual foi o dia que ele tomou uma atitude esquecendo da palavra do Pai? E quem é a minha mente de quem? Quem é o Espírito que me governa? Que vida está dentro de mim? Então ele pede porque ele capacita a dar. Amém? Ele pede porque ele capacita a dar. Amém? Em 1 Coríntios, capítulo 15, a Bíblia está falando assim, ó, o engano é de quem? De quem? Do diabo. 33, não vos deixe, então a tradução, revelação, não se deixem influenciar por Satanás. Amém? Que quem faz essa obra é ele. Certamente morrereis. Não morrereis, né? 33, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai juntamente, não pequeis. Amém? Amém? O que é que me leva a pecar? A falta da vigilância. Não vos deixem, as más conversações corrompem. Então, aqui, irmão, em nome do Senhor Jesus, quando eu vejo alguém tomando uma atitude que não condiz com a palavra do Senhor Jesus, significa o quê? As más conversações estão corrompendo a prática que deveria sair ali, as palavras que deveriam sair ali, a atitude que deveria sair ali, não sai. Porque está se corrompendo, como uma água batendo em um castelo de areia e derrubando tudo. Aí eu escuto aqui até num determinado momento, fico preenchido, vem a água das más conversações pegando e tirando tudo. Aí não tem nada. É isso que tu tem com a internet. É isso que tu tem com muitos colegas. Vai minando, daqui a pouco tem que falar o que tem que falar, não consegue, sem força, fraco. Porque na verdade, e quando o Senhor voltar, só vai levar os fortes nele. Não vai subir. Não vai. Não vai, não é brincadeira. Amém? Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu tudo. Junto com a tentação, o escape. E não tem nenhum que não seja humano. Ele deu tudo. Amém? E o padrão é ele. Não pequeis. Por quê? Alguns ainda não pequeis. Por quê? Alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo, para vergonha vossa. Amém, irmão? Tem pessoas que não têm o conhecimento de Deus dentro da igreja. Revela que não tem. Para vergonha. Não revela o conhecimento. Para vergonha vossa. Isso aqui é tudo Espírito Santo. Revelando para a igreja. Tu vê pastores, tu vê a liderança, um linguajar tremendamente superficial. Lá do Antigo Testamento, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom o tempo todo, e Deus te abençoe o teu dia, Deus vai te honrar. Aqui. Então Deus vai te honrar, ainda não honrou. Deus te abençoe, ainda não abençoou. Deus é contigo, eu sei, Ele morreu para ser comigo. E através do arrependimento tudo acontece. Eu precisava de um Salvador.
e está falando conosco. Amanhã tem mais um dia, se Ele assim Ele permitir, onde o mundo começa a nos atacar com as palavras dEle. E olha o que nós estamos escutando. Para chegar amanhã eu te repreendo em nome de Jesus, que o meu Senhor pode voltar agora. Eu posso morrer agora. Não quero. Quero, se eu pegar, vai ser um instrumento para eu pregar mais a palavra. Tem que ser o propósito, salvar outra alma. O propósito é para glorificar a Deus, para edificar a minha vida espiritualmente. Não é para se encher de imundície, porque a Bíblia diz que a gente não se contamina com o que entra, e sim com o que sai. E o mundo faz assim, ó, para contaminar, para tirar o quê? Que nós estamos escutando esse tempo todo. A Bíblia revela, não tem como fugir, porque ela fala, eu estou agindo, ela diz do porquê eu estou agindo. Ela diz, você não está agindo, ela também fala o porquê não está agindo. Não tem como fugir. Tu não está vigiando, tu não dá o devido crédito. É isso tudo. Amém? Em Romanos 13, louvado seja o Senhor Jesus. Quer ver tu deixar triste um cristão, a maioria das vezes, é começar a falar o versículo bíblico. Quase nenhum quer escutar. Acredite se quiser. Começou a falar da Bíblia, problema. Capítulo 13. E digo isto, quem falou? Apóstolo Paulo, inspirado por quem? 13:11. E digo isto, digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono. Então, a Bíblia diz que eu estou dormindo espiritualmente. E a Bíblia está falando assim, é já hora de... Então, a Bíblia está afirmando, o Espírito Santo está falando para mim e para todos nós, que nós temos a capacidade em Cristo de despertar. Amém? Agora, eu tenho que reconhecer que estou dormindo. Amém? Então, o Espírito Santo está acordando a gente. Amém? E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono. Por quê? Porque a nossa salvação está agora mais perto do que nós quando aceitamos a fé. Amém? Então, o que foi oferecer Jesus para nós, o Evangelho, é oferecer a fé. Então, toma um instrumento, que sem esse instrumento, tu não consegue fazer nada. Toma a fé. Aceitamos a fé. Aceitamos a fé, aceitamos a palavra. Aceitamos a palavra, aceitamos Jesus, aceitamos Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas. Aceitar a fé, eu aceitei a eternidade, eu aceitei morrer para o mundo, eu aceitei odiar o meu pecado, eu aceitei a fé, eu aceitei ela, que o meu justo viverá da fé, eu aceitei, amém? Então a salvação está mais perto do que nunca. Amém? A noite é passada e o dia é chegado. A noite é passada e o dia é chegado. Então, para mim e para você, para amanhã isso já ter surtido efeito. Amém? Rejeitemos. Então vai ser oferecido? Vai. O que eu vou fazer? Rejeitar. Então não é... você tem um sentimento, eu tenho outro. Cada um pensa diferente. Nós somos diferentes. Mas essa palavra rejeitemos está para a igreja. Amém? Não é só para o pastor. É para o corpo de Cristo. Amém? É isso que a Bíblia está falando. Então, rejeita a preguiça. Rejeita a incredulidade. Rejeita a covardia, rejeita a conversa fiada, rejeita a mentira,
rejeita o engano, rejeita o sarcasmo, rejeita a brincadeira. A Bíblia está falando que tu tem que acordar, daqui a pouco tu está rindo, porque está tudo bem. Rejeita esse engano do inferno. Vamos rejeitar. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos, viu? Rejeitar as obras das trevas não é só ficar parado, não. Ficar assim na lei. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço. Ó, eu estou rejeitando, não estou? Não, mas a Bíblia diz, vai se vestir de Cristo. Vai se encher da longanimidade, da benignidade, do domínio próprio, do amor. Vai se encher da justiça dele, se revestir. Não é só andar no Espírito e viver no Espírito. Amém? Vamos tomar posse das armas da luz, buscando e pensando nas coisas de cima e rejeitando as más conversações, que às vezes as más conversações estão onde? Na minha mente. Eu tenho que tirar essas pragas da minha mente, que eu estou escutando tanto que está me dominando. Amém? Glória a Deus. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, não em bebedeiras. Aí aqui vamos falar o quê? Eu não sou comilão, eu não sou cachaceiro. Não é isso. Obra das trevas é tudo aquilo que não agrada ao Senhor Jesus. Onde está o meu coração? Eu estou buscando os prazeres dessa terra, dando valor. Estou doidão, estou me enchendo de cachaça, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Amém? Não, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestível do Senhor Jesus Cristo, e não tenhas cuidado da carne em suas concupiscências. Sabe o que significa? Não dá brecha. Não tenhas cuidado, não dá brecha a ela para ela aparecer. Não dê brecha. Não dê lugar ao diabo. Não dá brecha para a carne prevalecer, não dê ocasião a ela. As más conversações, não vou dar brecha. Então vou dissipá-las da minha vida. Onde eu estou, no lugar certo que eu devo estar. Amém, irmão? Isso tudo é vigilância. Isso tudo é estar preparado, falando o que Jesus quer que eu fale. Buscando o que o Senhor Jesus quer que eu busque, escolhendo aquilo que o Senhor Jesus quer que eu escolha, e bem-aventurado quem estiver fazendo assim. Amém? Quem não estiver assim, prantos e ranger de dente, segundo a Bíblia. Se nós pecarmos voluntariamente, depois que tivermos o conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício, está escrito. Se eu pecar, sabendo que não era para ter pecado, que eu era para ter agido diferente, a Bíblia diz que acabou o sacrifício. Amém? E com isso a Bíblia diz que a nossa salvação, quando ele voltar, quando Pedro, pelo Espírito Santo, falou que eu tenho que estar em paz, sem culpa, irrepreensível. Amém? Em Apocalipse, capítulo 3, em nome do Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 3. Capítulo 1 diz assim, ó: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Amém? A obra tem que ser perfeita. E a Bíblia diz, né? Ai daquele que fizer a obra de Deus indignamente, desleixadamente, maldito.
Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Amém? Amém? Está mandando trazer a memória. Lembra tudo que tu já viu e ouviu. Tu viu, eu vi, amém? Eu vi Jesus. Pela fé nós estamos olhando Jesus caminhando, fazendo a obra, alguém servindo a Ele da maneira correta. Eu estou vendo e ouvindo, e a Bíblia manda eu guardar. Amém? Guarda-o e arrepende-te. Amém, irmão? Às vezes arrepende, eu posso nem ligar, né? Mas como nós estamos aprendendo, Jesus pode voltar hoje. Então o dia do arrependimento é quando? Porque ele vai vir como? Então está falando para se arrepender, eu posso nem ligar e pensar que posso me arrepender na minha mente? Dezembro. Amém? Mas isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás. Aí eu acabei de ler aqui agora e está escrito aqui, lembra-te e arrependa-te. Aí falou quando? Hoje. Amém? Louvado seja o Senhor. Lembra depois do que tem de recebido e ouvido e guarda-o e arrepende. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei. Tu não sabe. Amém? Quem está ignorando a mensagem, quem está se lixando para o que está ouvindo, não está nem aí a verdade que está, seja lá onde for, não está preocupado. Jesus está falando assim, eu posso vir hoje e acabar com a tua vida, eu posso te matar e acabar as tuas oportunidades. É isso que ele está falando. Isso pode acontecer mesmo. Que Ananias e Safira pensaram que iam passar batido. Quem passou pelo dilúvio pensou que não ia acontecer nunca aquilo. Mas Deus é Deus. Quando ele age, ele nunca saiu da história. E ele não quer, ele fala isso tudo porque nós lemos em 1 Pedro, ele quer que se arrependa, ele quer salvar. Mas ele também faz isso. Amém, irmão? Amém ou não amém? Então, em 2 Pedro 3, louvado seja o Senhor Jesus. Está gravando os versículos? 2 Pedro, capítulo 3, no 3:10, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Toda essa modernidade, tudo que está aí, amém, irmão? Tudo que está aí, o homem amando, colocando como um Deus, Jesus deve dar um assopro e acabar com tudo. Amém? Isso é que está para acontecer. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Amém? É estranho esse linguajar? Que pessoas vos convém ser, já que tudo vai se acabar e eu creio? Nós lemos aqui, santo trato e piedade. Significa, sabe o quê? Na vigilância. Significa
O que eu estiver fazendo tem que estar revelando que Ele é santo. Santo trato lá no trabalho, deixando o Espírito Santo me governar, controlar minha língua, controlar minha mente, sendo totalmente governado pelo Santo Espírito. Porque se eu estou esperando o fim e a qualquer momento pode acontecer, eu tenho que estar preparado. E bem-aventurado só esses que estiverem fazendo assim. Amém? Que seja assim em nossas vidas. Amém? Porque quem falou isso foi Jesus. Toda a vontade dele, ele falou, quem tem o Filho tem a vida. Se tem a vida, é claro que essa vida vai ser manifestada. Quem tem Jesus tem a vontade dele no coração dominando também. Então, quem tem Jesus tem a vontade de Jesus dominando a sua vida e tem o caráter de Cristo sendo manifestado. E tem que haver um crescimento, antes crescer na graça e no conhecimento, tem que ser um crescimento notório. A fé em Jesus faz isso. Que seja revelado em nome de Jesus que a vigilância, o cuidado, a proteção da nossa alma e do próximo esteja sendo uma realidade para todos verem. Em nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé.